Meus queridos irmãos, meus amigos, aqueles que nos acompanham no nosso canal no YouTube, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, promovida pela Igreja Batista da Lapa. Esta aula ela foi dada presencialmente no segundo domingo de agosto deste ano, não é? Então, o que eu estou fazendo aqui é uma reprodução agora eletrônica para melhor divulgação da mensagem da Palavra de Deus. O tema de hoje é o milagre da multiplicação dos pães e peixinhos, né? Isso é um milagre bem conhecido da Palavra de Deus e que nós vamos analisar alguns aspectos que os evangelistas relatam. O primeiro aspecto importante é que esse milagre ele foi considerado pelos quatro evangelistas, né? Houve quatro narrativas: Mateus, Marcos, Lucas e João, né? É uma coisa um pouco rara, porque nem todos os milagres eles foram unânimes entre os evangelistas. Esse texto que nós estamos vendo de Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9, João 6, ele se trata da primeira multiplicação dos pães para 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Há uma segunda multiplicação que Mateus e Marcos relatam e eles citam 4.000 homens. Então, Jesus repetiu esse milagre pelo menos duas vezes, segundo as narrativas que nós temos nos evangelhos, né? O texto que nós vamos apreciar aqui é o texto de Mateus capítulo 14, né? E também eu vou fazer uma observação sobre o Evangelho de João, porque no meu entendimento, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma abordagem muito parecida, né, desse milagre, enquanto que João, ele tira uma outra lição disso, né, ele tem uma outra conotação que é quando ele associa isso aqui ao pão da vida. Mas vamos por partes, né? Bom, queria destacar primeiro algumas palavras no texto que nós temos aqui, né? Então, o Mateus ele diz: quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão delas, né? Curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu-lhes Jesus: eles não precisam ir, dê-lhes vocês mesmos para comer, né? Deles vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né? Vamos a alguns destaques do texto, tá? Aqui eu grifei grande multidão, já sabemos que são 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Teve compaixão delas. Eles estavam num lugar deserto, não necessariamente no meio da areia, mas um lugar onde era longe da, da, da cidade, né? É, só tinham aquilo para comer. Era a refeição de um menino, né, de um jovem, 5 pães e 2 peixes, né? Então esses são alguns destaques aqui do texto. Muito bem. Com relação a esse ritual, vamos chamar assim, que Jesus seguiu, né? Quer dizer, aquilo não foi um milagre feito assim de uma forma desorganizada, muito pelo contrário. Ele pediu que as pessoas se sentassem, os discípulos organizaram tudo aquilo, não é? E Jesus, com calma, partiu o pão. Lembra muito o texto da ceia, né? Só que aqui não tinha vinho, só tinha pão, né? Então, mas havia um respeito muito grande pelo pão, pelo alimento, de maneira de partir com as próprias mãos e distribuindo, e à medida que distribuíam, eles se multiplicavam, né? Então, isso é um detalhe aqui. Na questão do livro de João, o texto é bastante parecido com uma observação que Felipe fala que se fosse alimentar todo mundo, custariam 200 denários, ou seja, 200
dias de trabalho, porque um denário era o que um trabalhador comum recebia por dia de trabalho, era uma diária de trabalho, né? Então aqui já Felipe fez umas contas aqui e viu que precisaria de muito, muito dinheiro, né, para alimentar todo mundo. Mas aí veio André, né, e trouxe os pães, e Jesus também multiplicou isso também. E da mesma forma organizada, eles distribuíram. É interessante que aparecem os textos também que falam que sobrou, né, e não houve nada, não houve desperdício, né. Os outros evangelhos falam que foram 12 cestos, né. Provavelmente algum número bastante significativo na Bíblia, os 12, né. E aí nós não vamos fazer nenhuma especulação sobre o porquê 12, mas de qualquer maneira o mais importante é que não houve desperdício aqui. Muito bem. O que eu queria também destacar é o seguinte: nesse texto aqui que nós temos, né, de Mateus, temos o texto de Mateus, é que Jesus, né, ele teve compaixão e diz que curou os enfermos, né? No texto de Lucas, né, fala que ele também ele falou sobre o reino, ele ensinou. Então houve ali um dia, né, junto com Jesus, onde houve ensino e curas, né? Mas o curioso é que muita gente foi curada, mas entre as curas, que também eram milagres, esse foi o que os evangelistas resolveram destacar, né? E você fala, mas será que multiplicar pão e peixe era mais importante do que talvez curar uma pessoa da febre? Talvez algum leproso estava lá, algum cego foi curado, e isso ficou dentro de um coletivo, né? Ficou no anonimato isso, não houve destaque, mas aqui a questão do pão foi interessante. No meu entendimento, eu vejo que a fome é uma coisa que não é tolerada na Bíblia, não é? O ser humano não deve passar fome, não é? É muito triste quando a gente ouve falar de lugares ou países em que as pessoas passam fome. Talvez você não vá poder comprar uma roupa nova. Talvez você não vai nem orar para que Deus te dê um carro 0 quilômetro, não é? Mas uma coisa que nós temos que nos empenhar é para que ninguém passe fome. Creio que as marcas, né, que ficam numa pessoa, numa criança que não tinha o que comer, ela é uma marca indelével, né? É uma marca que nunca irá ser apagada, ficará para sempre esse sofrimento, né? E imagine a cena de ver uma família pobre e que olha talvez para algum lugar que tenha pão ou que tenha mantimento e não tem acesso a essa comida, né? E eles têm que se virar ali com o que tem, às vezes comendo raízes, como alguns a gente vê, às vezes no Nordeste, algumas notícias. Na África, também aquelas crianças raquíticas. A fome é intolerável. Ela é intolerável. Eu penso que Jesus deu mais importância a alimentar o povo como um sinal de que ninguém deve passar fome. Bom, outra coisa curiosa que nós temos no texto, aliás, nos todos os textos, é que Jesus realizou esses milagres nas margens do Mar da Galileia, né? O Lago de Genezaré, são nomes similares. Os evangelistas, por exemplo, Mateus fala Genezaré, Marcos e Lucas falam Betsaida ou Betsaída, né? E João fala que é do lado oposto de Cafarnaum. Então, quando a gente lê o texto, dá a impressão que são lugares distantes uns dos outros, mas não. Coloquei aqui um mapa para a gente poder observar essas distâncias aqui, né? E aqui nós vamos poder ver que esse lago também não é grande, ele é um lago com aproximadamente 20 quilômetros de um lado e 13 do outro, né? Uma grande, hoje para nós seria assim, talvez uma grande represa. E quando nós temos oportunidade de visitar o Mar da Galileia, a gente logo associa com outros lugares que nós conhecemos, como por exemplo, aqui em São Paulo nós temos a represa Guarapiranga,
o sistema Cantareira aqui, são grandes lagos parecidos com esse de lá da Galileia, né? É muito inspirador poder ter essa oportunidade de ir até o Mar da Galileia, né? Hoje já existe toda uma estrutura hoje para turista lá, para você poder pegar um barco e ir para o meio do lago, e até alguns judeus e cristãos que proporcionam isso com música e mais alguma coisa. Mas se você olhar Cafarnaum, Betsaída, Cafarnaum e Tiberíades, eles estão no mesmo lado da margem. Então, quando Jesus pega um barco, na verdade ele evitou de ir por terra. Ele apenas margeou, né? Foi margeando a terra, né? Ali para fugir um pouco da multidão. Mas o que aconteceu foi que a multidão, tão assim, encantada com aquilo que Jesus fazia, seguiu Jesus por terra. Alguns calculam que essa multidão percorreu cerca de 8 quilômetros entre um ponto e o outro. Lá, quando Jesus achou que estava num lugar sozinho, eis que aparece lá uma grande multidão e deixa Jesus comovido com isso, dado a essa persistência, dado a essa devoção que eles já tinham por Jesus, né? Diante de todos os sinais e milagres que ele fazia, né? Então, logo de imediato, nós vamos observar que há um esforço muito grande de poder acompanhar Jesus, né? É, isso é uma coisa admirável, né? De ver que mesmo hoje ainda muitas pessoas fazem um esforço muito grande para ir ao culto, ir à igreja e tal. Outros já são muito mais acomodados, já não têm disposição para ir para o culto, preferem ver o culto na televisão, né? E preferem escolher os pregadores que acham que são mais interessantes, né? E todas as opções do mundo moderno. Mas essa multidão que fez esse esforço, que andou a pé, eu fico pensando em uma multidão aí de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Vamos calcular alguma coisa próxima de uns 10 a 15 mil pessoas andando por aquelas encostas. É uma coisa bastante difícil até. E nós temos que observar. Então, de certa maneira, às vezes, quando nós colocamos tantos obstáculos para ir ao culto, é um, um pouco de vergonhoso para aqueles que não se esforçam em querer estar em comunhão com Jesus, né? E acham tantas justificativas. Bom, não podemos esquecer que não foram só os milagres, mas Jesus também ensinou e houve cura. O milagre veio no final. Depois do ensino é que houve esse milagre registrado, né? Primeiro, Jesus se preocupou em ensinar, né? Então, o nosso culto também tem que ter essa ordem, né? Não pode começar apenas com um grande show e que as pessoas que vão lá querem aparecer na TV porque a dor sumiu, não. Primeira coisa é o ensino da palavra, não é? E como consequência do ensino da palavra, virão os milagres, virão esses grandes feitos, né? O outro aspecto comum entre os evangelistas é que Jesus teve compaixão pelas pessoas, né? Nós hoje, no mundo que nós vivemos, principalmente nas grandes cidades, nós estamos ficando pessoas pouco compassivas, né? Nós temos muitos que nos abordam nas ruas, no supermercado, nas farmácias, usam de argumentos, às vezes, lícitos e ilícitos, para mexer com, com a nossa sensibilidade, com o nosso emocional, em busca de alguma ajuda, né? E diante de tantas falcatruas, de tantas mentiras, de tanta encenação, nós ficamos pouco compassivos, né? E talvez aqueles que de fato precisam da nossa compaixão não recebem, porque nós estamos ficando meio cascadura, hein? É o que a gente poderia dizer numa linguagem mais simples, né? Isso é uma coisa para a gente pensar também, qual é a nossa atitude diante de pessoas tão carentes. E o aspecto aqui, um aspecto aqui talvez ecológico, alguém poderia dizer, né, que não deixou nada jogado lá, né, diferente de muitos piqueniques que a gente faz, né, ou fazia, né, e lá deixava o lixo lá no local, né, lá Jesus recolheu e guardou tudo. Muito bem.
mas também tem o aspecto da abundância, né? Quando Jesus faz um milagre, ele faz e sobra, né? Ele superabunda na nossa vida. Outra coisa interessante de observar é que esse milagre de multiplicação dos pães, ele não é uma coisa única, né? Já no livro de Reis, segunda Reis, nós vemos aí o profeta Eliseu também realizando uma multiplicação de pães, né? Só que aqui não tinha peixe, só pães, 20 pães de cevada, parecia ser um pão bem simples, né? E tinha quase que um exército para ser alimentado com 100 homens, né? E aí o auxiliar de Eliseu, ali um discípulo de Eliseu, olhou aquilo e falou: mas como é que eu vou poder matar a fome de 100 homens com 20 pãezinhos? E Eliseu não deu a mínima bola para ele e falou: traz aqui e vamos distribuir. E eles comeram e sobraram também, né? Então isso é bem similar ao que nós estamos vendo nos evangelistas, né? E tem uma promessa escatológica, né, de Ezequiel, de que o Senhor cuidará das suas ovelhas. Aqui é uma advertência séria para os pastores que não cuidam bem das suas ovelhas. Nós estamos vendo hoje, aí nessa proliferação de igrejas evangélicas, muitos pastores que querem apenas se servir da pele das ovelhas, da lã das ovelhas, mas não as alimentam, não cuidam delas, apenas tentam tirar para si aquilo que pode. E a Ezequiel faz uma advertência a esses maus pastores, né, e com a promessa de que eles no monte serão alimentados, né? Então aí uma alusão ao monte onde Jesus estava também. Bom, o que é que nós podemos tirar de lição daqui por enquanto, né? Então, como já falamos, olhar compassivo de Jesus, sensível. Eu creio que o cristão tem que ter essa sensibilidade, apesar de, às vezes, correr o risco de ser enganado por pessoas que abusam da nossa sensibilidade, do nosso amor, da nossa compaixão, mas nós não podemos perder a nossa compassividade, de jeito nenhum. Sim, vamos às vezes ser enganados, mas certamente iremos ajudar muitas pessoas se a gente for compassivo, ao invés de ser muito rude, às vezes, com aqueles que nos pedem, né? Nós que vivemos nas grandes cidades, como São Paulo, nós temos aí o que eu chamo de Lázaros sendo colocado na nossa porta todos os dias. Sai da sua casa, você já tem no primeiro semáforo alguém pedindo alguma coisa, alguém vendendo alguma coisa. Você vai no supermercado, lá encontra às vezes mães e crianças sentadas, estendendo a mão e pedindo coisas. E de uma maneira geral, o que nós temos visto, a experiência muito particular nossa aqui, é que o povo é generoso, então elas saem de lá, essas pessoas que ocupam esses espaços saem bem abastecidas de lá, né? E se torna então aí uma coisa até que lucrativa, porque ele descobre que ele pode viver dessa forma, né? E aí não existe nenhum interesse em trabalhar mesmo, ganhar o seu pão, o seu suor. Mas, de novo, a Bíblia não abre essa possibilidade para a gente ser incompassível, né? Jesus era sempre compassivo. Também a nossa responsabilidade enquanto cristãos, né? Sabendo que alguém passa fome, nós não podemos dispensar as pessoas como os discípulos queriam fazer no final da tarde, já quase para escurecer, num lugar deserto, onde não tinha supermercado por perto. Mesmo se fosse hoje, você fizer um evento para 10 mil pessoas, numa grande cidade, elas teriam dificuldade em comer, porque toda aquela estrutura do bairro, da onde está sendo feito o evento, não comportariam tantas pessoas para comer ao mesmo tempo, né? Quem já teve experiência de organizar congressos, seminários, cursos, muitas vezes enfrenta esse problema, porque na hora do almoço sai um bando de gente e não sabe como comer, não dá tempo de comer, não é isso? Então imagina lá nas encostas do Mar da Galileia, aonde eles vão encontrar, quem sabe um rodízio, quem sabe um self-service que atendesse 10 mil pessoas. Então não dá para terceirizar
a nossa responsabilidade. Não dá para passar para o vendedor, para o supermercado. Nós somos responsáveis pela fome, né, desses que estão em busca de Jesus. Então ninguém pode sair de barriga vazia, né? Essa visão social não pode ser perdida da nossa fé. E lembrando que, mesmo com poucos recursos que nós temos ali, como tínhamos ali, um alimento de um menino, né? Mas Jesus é o provedor, ele é aquele que dá o nosso sustento. Tá? Então não importa se o lugar é deserto, mas confiando em Jesus as pessoas não passarão fome. Outra coisa que o texto não fala, mas pela localização da onde Jesus estava, não só os judeus foram abençoados, como também os gentios foram abençoados. Né? Então aí não houve acepção de pessoas nesse caso aqui. Bom, outra lição é, o João mais destaca isso, né, como o pão que Jesus multiplica, e depois João fala, o pão da vida, e ele fala, aquele que vem a mim nunca terá fome. Então João explora mais essa questão do pão espiritual, né, vai além do que os outros evangelistas citam como apenas um evento que matou a fome. Né? O milagre faz parte da comunhão, né? Então Jesus ensinava e curava os enfermos, né? E aí eles ficaram tão encantados que eu fico pensando ali que ninguém se preocupou com o horário, né? Ah, eu tenho que ir embora, eu moro a 8 quilômetros daqui, 10 quilômetros daqui, né? Era tão encantador a mensagem de Jesus que eles esqueceram do relógio, né? E o milagre veio como uma ação decorrente do ensino da comunhão com Cristo, né? Interessante também é o pastor Richard Newton, né, do século retrasado. Ele falava de que Deus ouve o clamor dos aflitos e muda até as leis da natureza para atender às suas necessidades. Então, muitas vezes, quando nós dependemos de um milagre de Jesus, né, e se nós estamos num deserto, isso é interessante observar isso, né? Nós não temos, quer dizer, dar um deserto significa que nós não temos nenhum outro recurso. Nossa única fonte de bênção é Cristo. Né? Então nós dependemos totalmente dele. E esse pastor, ele é considerado como o príncipe dos pregadores para crianças, segundo o próprio Charles Spurgeon, chamava o Richard Newton, né? Ele conta uma história de um comerciante que perdeu o seu negócio, foi à falência, e aí ele juntou o que tinha e foi morar no interior, num sítio, uma área rural. E lá ele construiu, junto com a sua esposa, que era também muito crente, uma cabana e começaram a viver lá. Começaram a plantar, né, cultivar a terra. E passado 2 ou 3 verões, ele trabalhou muito sob o sol, ele teve uma forte insolação e ficou num estado febril. Acontece que ele morava a cerca de 18 quilômetros da primeira vila. E um vizinho trouxe um médico para ver ver se podia fazer alguma coisa por aquele comerciante ali em estado febril. O médico chegou, olhou, deu um remédio para ele. Ele falou assim, mas olha, se a febre perdurar, é muito grave isso, sintoma, todos nós sabemos o que a febre pode fazer se ela não baixa. Vocês precisam de gelo para poder baixar essa febre, colocar nele, ele tem que ser coberto de gelo. E alguém falou assim, como que nós vamos conseguir gelo no verão? Essa história é antiga, então quer dizer, não havia geladeira, não havia freezer, não havia máquina de gelo. Né? Hoje nós temos isso em casa, e se você não tem quantidade suficiente, você vai aí no primeiro posto de gasolina que tem e vende gelo para você. Lá não tinha. E aquela mulher, a esposa, a crente, reuniu a família e falou, vamos orar. Deus vai prover. E aí, ela orando, ela mais ou menos conta a história para Deus. Olha, Deus, tu sabes aí o que o médico falou, precisamos de gelo, estamos no verão. E como é que a gente vai resolver isso? O Senhor nos atende, né? Clamou ao Senhor pelo gelo. E as pessoas que ouviram aquela oração acharam aquela oração até quase uma doida. Né?
Muitas vezes as pessoas pedem coisa para Deus que a maioria vai falar assim, não, isso é coisa de doido. Né? Mas acontece que assim que acabou a oração, o tempo virou. As nuvens ficaram escuras, caiu uma tempestade de granizo. E eles realizaram ali uma coleta de gelo. Pegaram as bacias, encheram de gelo para poder colocar naquele homem febril. E a febre passou. Veja que Deus muda a natureza para atender o clamor de um aflito. Né? Isso é uma coisa que podemos nunca nos esquecer. Então, dentro dessa fé que nós temos para um milagre, né? Às vezes a gente age de maneira bem interessante. Conta-se uma história também de uma senhora crente, provavelmente gaúcha, eu acho, e que ela resolveu fazer uma festa de aniversário para um dos seus filhos, e era jovem, e aí a igreja inteira ficou sabendo e todos os jovens foram lá para a casa dela para comer. Quem já teve filho nessa idade sabe que eles comem bastante. Então imagina chegar na sua casa inesperadamente um grupo de jovens prontos para comer. E você fez lá um bolinho, você só tem alguma coisa lá que era para 3 ou 4, e de repente chegam 20, 30 na sua casa. Aquela irmã desesperada que não queria passar vergonha, entrou lá num quarto, mas deixou a porta aberta e começou a orar a Deus, pedindo que Deus ajudasse. E a oração dela era assim: Senhor, estreita o bucho dos irmãos. Ela foi exatamente no sentido contrário da multiplicação. A fé dela era para que os irmãos comessem pouco. Não é? Então, há de se compreender o seu estado desesperador para pedir tal coisa. Não é? E aqui, como conclusão, nós podemos pensar o seguinte: Deus muitas vezes age no deserto. Às vezes nós não vemos os milagres na nossa vida porque nós não estamos no deserto. Quando nós precisamos de cura, por exemplo, e estamos numa grande cidade, nós olhamos primeiro para o hospital mais próximo, para o especialista melhor que nós temos, para o nosso plano de saúde. Não é? Agora, se você está num deserto, se você está num lugar onde não tem recurso, certamente você vai ver muito mais a mão de Deus lá. Então, pensando que Deus, muitas vezes, quando trabalha na nossa vida, Ele até permite que nós o sigamos, estamos fazendo a sua obra, mas estamos num lugar deserto. Né? Estamos naquele momento sem recurso. Deus proporcionou isso para a gente. As pessoas que foram atrás de Jesus, seguiram Jesus, Jesus não os impediu. Tá? E aí ele trabalhou ali. Ali foi muito fácil de ver a mão de Deus. E outras vezes nós ficamos com a vista embaçada, porque temos tantos recursos dos humanos que nós não vemos isso. Né? Os discípulos queriam resolver a fome de 5.000 homens com a ajuda de terceiros, mandando eles se virarem. Jesus não. Nós somos responsáveis por isso. Né? Nós, como igreja, como crentes, temos que ter a nossa parcela de responsabilidade na sociedade atual para que ninguém passe fome. Nós somos os agentes do milagre de Cristo. Deus quer trabalhar hoje a nossa sociedade pensando que nós podemos ser os seus agentes, os seus intermediários, que vão agir conforme está no texto de Mateus, quando Jesus dá a grande comissão, ele fala de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo. Não é? E aí você vê que depois o texto segue e fala assim: esses sinais seguirão aqueles que creem. Então, numa consequência da pregação da palavra, né, e que a nós foi nos dado essa incumbência, então das nossas mãos poderão sair também milagres, por autorização e concessão do nosso Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você creia que sempre na sua vida haverá abundância de pão, porque Jesus é o nosso provedor.